Eu odiava a esposa do meu marido. Sim, eu a odiava. Eu me casei velha. É isso mesmo. Eu me casei velha para os padrões da terra onde nasci, a Afeganistão. Sempre fui uma pessoa tímida, arredia. Estar no convívio social, para mim, era um sacrifício, e com isso eu afastava as pessoas de mim. O fato de viver em uma sociedade extremamente rigorosa era algo em meu favor, pois todos me viam como a pessoa mais austera daquela comunidade já austera. Eu passava despercebida por todos. Era uma sombra. Eu era a beata do vilarejo. Eu e minhas irmãs não só éramos controladas pela família, mas também por todos daquele lugar. Isso é parte da nossa cultura. A liberdade que tínhamos era a de colocar o chador, aquele lenço que cobre os cabelos e parte do corpo, e sairmos, às vezes, em pequenas reuniões nas casas de outras famílias ou, quando muito, ir ao mercado. Casar-se cedo é parte da minha religião. Em algumas situações, os pais, devido à pobreza, precisam livrar-se de imediato do peso inquietante que o sexo feminino agrega. Eu chegava à casa dos 20 anos e meu pai ainda não conseguira um marido para mim. A impressão que tinha é que eu era um estorvo para a família, um fardo no qual eles tinham que livrar-se rapidamente. Eu não representava exatamente o padrão de beleza que as pessoas aprovam, acima do peso e com traços rudes, desajeitada. Seria natural, portanto, a dificuldade em casar-me. Não por falta de tentativa. O meu pai fazia de tudo para que eu me casasse. Oferecia-me como se fosse lentilha no mercado. Porém, nada acontecia. Seguiu-se assim até os 29 anos. Aí, o milagre aconteceu. Era casado há quase 20 anos, aquele homem que surgiu no vilarejo. Tinha esposa e 4 filhos ainda menores. Não houve apresentações ou coisas desse tipo. Meu pai, ao tentar vender-lhe uma ovelha, ocorreu que o animal estava doente e o dinheiro já pago meu pai havia gastado. Um negócio mal feito no qual, em arranjo, eu fui oferecida na empreitada. Arranjos feitos, tudo ocorreu perfeitamente e finalmente nos casamos. De todas as mulheres do universo, eu era a mais feliz. Alá finalmente me abençoara. Demorei a visitar a primeira esposa. Apenas sabia dela e que tinham 4 filhos. Meu coração não a aceitava. Isso para mim pouco importava. Eu finalmente me casara. Eu a vi pela primeira vez quando fui conhecer a casa em que passaria o resto da minha vida. A repulsa e a antipatia foram imediatas. Não sabia a razão. As crianças conheci no dia do casamento. Nada disso me era importante. Nossa lua de mel foi maravilhosa, aos meus olhos o paraíso. Finalmente pude conhecer e saber das coisas de um casal. Viajamos por quase uma semana e no retorno começou o meu drama. Eu não conseguia aceitar a primeira esposa, nem aos filhos deles. Logo após o casamento, eu exigi que o meu marido montasse uma casa só para mim, porque não poderia suportar a ideia de morar sob o mesmo teto que aquela mulher. No princípio, a ideia de me casar e ser a segunda esposa não me perturbou. É normal na minha cultura um homem ter várias mulheres. Esses sentimentos de raiva e rancor também não me incomodaram, até os nutria. Porém, o que eu não conseguiria entender é que esse sentimento de raiva e ódio que sinto por ela cresce em mim como uma erva daninha. Eu sei muito bem do meu dever de gostar dela,
e sei também que tenho que aceitar os filhos deles. Porém, eu simplesmente não consigo. Eu faço de tudo para prejudicá-la. Para mudar de vida, nós pegamos o navio e viemos morar no Brasil, na cidade de São Paulo. Mas os meus sentimentos em relação a essas pessoas continuam os mesmos, apesar da mudança de cultura e de país. Nesse meu drama, não suporto o fato do meu marido já ter sido casado, de ter outra esposa e outros filhos. O meu ódio chegou ao limite de não permitir mais que o meu marido envie os proventos para ela ou queira sustentar as crianças. Outro dia, me disseram que faltava tudo na casa deles. O filho deles, mais velho, veio à minha casa pedir mantimentos, pois, segundo ele, estava faltando o que comer. Eu não acreditei. Com muita raiva, me dirigi até lá. Para minha angústia, como um tapa na minha cara, eu vi que faltava tudo. As roupas estavam sujas, não havia o que comer. No fogão faltava gás. Não havia sequer eletricidade. As crianças olhavam para mim num misto de angústia, desprezo e resiliência. Me culpavam pelo mal que lhes estava acontecendo e do fato de eu ser a razão daquele desamparo, daquela confusão familiar que de alguma forma eu havia provocado. Aquilo doeu-me muito, pois ao mesmo tempo em que continuava odiando aquelas pessoas, me sentia com muita vergonha daquela situação, pois enquanto para mim não faltava nada, tudo que havia em abundância na minha casa faltava àquelas crianças. Não venho aqui falar de religiões ou falar da minha família, e sim do meu coração que está em culpa. Espero sinceramente que me ajudem a resolver esse meu dilema. Cara ouvinte, pouco sabemos da sua cultura ou religião e o nosso canal é laico, voltado a todos os credos e principalmente àqueles em que toca o Espírito. E se nossa mensagem chegou até você, isso significa que ela chegou ao seu coração. Em sua carta você professa a fé muçulmana e, como tal, é aceitável que as famílias dessa religião sejam compostas de várias esposas para um provedor. Este, porém, não é o ponto que tanto a aflige, uma vez que esse modelo de composição familiar é plenamente aceito em sua sociedade desde milênios. Pouco conhecemos sobre a sua cultura. Veja bem que estamos no Brasil e aqui adotamos o sistema laico, como já dito. Isso é a tolerância e o respeito entre as várias religiões, inclusive a sua. Não significa, porém, a tolerância ao erro, ao egoísmo ou a valores que estão acima do que é correto e justo. Em primeiro lugar, não se condene e que fique claro que não estamos aqui para julgar ninguém. Simplesmente ajudar as pessoas que querem evoluir espiritualmente ou superar os vários problemas que as afligem. Você nos relata que desde pequena foi uma pessoa arredia e de pouco convívio social. Ora, o casamento foi seu objetivo máximo e ainda que na sua concepção ele veio tardio, aconteceu. Foi um momento na sua vida no qual todas as atenções foram voltadas para você, inclusive do seu marido. Aí, quando acabou a lua de mel, você teve que dividir com outra pessoa os amores que estavam devotados só para si. Ter essa atenção dividida com outrem talvez tenha sido demais de suportar. Isso se chama ciúmes. É um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa em que seu maior desejo é preservar, é permanecer ao lado.
Esse sentimento se tornou latente, talvez devido ao seu temperamento de pessoa arredia, tímida e de pouco convívio social. Horas durante os preparativos do matrimônio ou um pouco após ele, todos os amores eram só seus. Então, natural que o ciúme viesse após possível ameaça de perder tudo isso. Ocorre que quando os sentimentos de ciúmes ultrapassa ao natural, quando esse grau de ciúmes é desproporcional, constante ou até mesmo sem fundamento, transforma-se em obsessão. A obsessão relaciona-se à necessidade de controlar, desconfiar, fazer o mal ao invés de amar. Ouça bem, já dissemos, não a estamos condenando por sentir ciúmes. É completamente natural, especialmente em você, que por tanto tempo foi alijada do amor, quer físico ou emocional. Ocorre que, passando dos limites, acaba provocando mal-estar entre os outros com os quais você tem que conviver. Situação que precisa ser considerada também é o fato de que seu marido se deixou controlar por você. Talvez, por neste momento, devotar-lhe amor cego, deixou a desejar os cuidados que deveria ter para com a primeira família. Ora, ao assumir responsabilidades, um provedor deve assumir por inteiro. Não lhe parece anormal que ele tenha deixado faltar tudo aos próprios filhos? Dizemos amor cego àquele sentimento em que as paixões se sobrepõem às razões. Ora, como um homem, sabedor dos seus deveres de pai e como provedor do lar, deixa a sua família em estado de miserabilidade em detrimento do bem-estar de outrem? Não nos parece correto nem justo. Você nos fala do seu ódio pela primeira esposa do seu marido, como se ela fosse a sua inimiga, enquanto que é a sua vítima. Ao que parece, houve da parte dela somente a aceitação a esse novo casamento, mesmo depois de 20 anos em que convivia com esse homem, com seus sonhos, suas expectativas, suas dificuldades, suas dores. Você veio para despedaçar tudo isso, destroçar com uma rotina familiar de anos. Lhe ocorreu que o silêncio daquela mulher grita mais em sua consciência do que muitas palavras? Quais foram as razões dela em não ter procurado os órgãos brasileiros para constranger o seu esposo a prover a família? Medo? Sabemos que os órgãos brasileiros são rigorosos em relação ao mantimento dos filhos. Ainda assim, silêncio da parte dela. Veja bem que costumes de milênios em que a última palavra e todo o arbítrio é deixado a certos grupos, observamos a crescente falta de consideração para com a entidade familiar. E isso é o que mais prejudica determinadas sociedades. Nos dias atuais, não é mais possível suportar que a entidade familiar ou matriarcal seja desrespeitada. Neste momento, você consegue vislumbrar somente os sentimentos negativos que a afligem. Porém, além disso, ocorrerão outros sentimentos que lhe serão libertadores. Assim, necessário se faz que se livre de uma vez por todas de toda essa carga que colocou sobre o seu ser. Com certeza, a mudança para o Brasil foi fator considerável à sua reflexão sobre esses sentimentos indesejáveis e à sua mudança de atitude em relação a essa família. Por favor, veementemente te pedimos, não se condene. Ser a segunda esposa é parte da sua cultura e ter ciúmes também é normal.
Porém, estamos aqui somente olhando para o viés daquelas pessoas às quais, até o momento, você devota sentimento ambíguo entre desprezo e culpa pessoal. Recorde-se, aquela mulher é a pessoa a quem deve ser abraçada, guardada e devotado todos os respeitos. Seja para ela a amiga que você não teve, a irmã confidente que lhe faltou na juventude, a aliada necessária que lhe ajudará nos tempos de angústia que sobrecaem a todos. E, por fim, procure saber dos aspectos históricos que levaram a nossa sociedade e também a sua a esse nível de falta de consideração para com o sexo feminino. Talvez ainda haja tempo para pequeninamente mudarmos os rumos da nossa própria caminhada. E, por favor, se esses sentimentos de obsessão continuarem, procure ajuda profissional. O nosso canal é um canal religioso e situações em que Deus Todo-Poderoso talvez não possa resolver, Ele encaminha as pessoas certas para isso. Com certeza, um profissional que cuida da psique humana vai te ajudar muito bem. Seja feliz na sua caminhada com todo o nosso amor.